Oi, meu nome é Beatriz, esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu tenho um convidado mais do que especial, que é o Emanuel. Foi meu professor de literatura, uma das pessoas que me inspirou a ir para esse meio das letras, para fazer faculdade de letras. Hoje, então, ele é um convidado especial aqui do canal. A gente vai conversar um pouquinho, o Bentinho chegou. Conversar um pouquinho sobre livros, sobre ser professor de literatura, sobre livros da FUVEST, que eu sei que é um assunto que uma galera aqui do canal gosta. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo da minha experiência no curso de letras, né? É muito uma coisa que as pessoas gostam muito de saber, né? Sim. Então, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem nunca te viu, né? Saber um pouquinho quem é você. Bom, em primeiro lugar, Bia, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui no seu canal, né? Um canal que eu acompanho já desde antes da pandemia, né? É um canal de literatura bastante interessante, onde ela faz críticas. Então, é um canal que eu gosto muito. Eu fui professor de literatura da Beatriz, dei aula para ela no ensino médio, né? E foi uma experiência, eu acho que foi uma experiência bastante afetiva e interessante, tanto para mim quanto para você. Porque hoje a gente conseguiu ultrapassar a barreira de professor-aluno, né, que naquele contexto era lícito e fazia todo sentido, né? E hoje a gente é amigo, né? E cultiva essa amizade até hoje. Amizade essa cultivada pela paixão pelos livros, que eu tenho, e aí vocês podem perceber que ela também tem bastante, e que vocês que estão em casa também devem ter, né? Principalmente os que vão prestar vestibular e os que querem passar de fato no vestibular, e aqueles que têm dificuldade, né, para lidar com esses 9 livros, né? Porque nem todo mundo tem essa habilidade, tem essa afetividade, porque o ato de leitura, eu acho que acima de tudo tem que ser um ato de afeto. A Clarice já dizia isso. Não é, o livro não era mais não era apenas um livro, era um amante. Então a relação de leitura, ela tem que ser uma relação de amor. Ela tem que passar por esse vínculo afetivo, senão a relação não se perfaz. Então eu estou muito contente de estar aqui para poder falar dos livros da FUVEST, poder falar do que cai, poder falar dos meus livros preferidos, dos meus personagens preferidos, dos meus personagens odiados, dos meus livros odiados, porque a gente tem isso também, né? Mas fala um pouquinho da sua formação, assim, você é formado em letras, Isso. né? Eu sou mineiro, né? Sou formado em letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei em 99, o que vai revelar a minha idade. Já na minha graduação, eu comecei a trabalhar com um escritor que vai falar muito de mim, né, que é o Machado de Assis. Depois eu faço mestrado, eu entro no mestrado, me formo em 99, entro no mestrado em 2000, né, vou trabalhar com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois eu vou para o doutorado. Eu vou para o doutorado em línguas modernas, letras modernas, na USP. Não tenho tanta aderência assim, não consigo me identificar. E aí eu começo a lecionar. Leciono numa escola de renome aqui em São Paulo, bastante conhecida, tradicional. E aí eu inicio a minha carreira como professor. Carreira que eu exerço até hoje. E é nessa carreira que eu comecei a trabalhar e dar foco maior, principalmente na leitura e na análise dos livros, né? Desenvolvendo uma metodologia própria, uma metodologia autoral, uma capacidade minha mesmo, né? Bem peculiar a mim, de fazer análise tanto dos romances, tanto dos poemas, né, das questões. É um exercício que eu aprendi a gostar muito, e é um exercício que a escola, como um todo, né, por todas as escolas que eu passei, me ensinou, me preparou, né, enquanto professor,
me amadureceu, sobretudo. E aí, pensando assim nessa trajetória toda, né? Qual que é o maior desafio de ser professor de literatura? Porque, assim, eu já tive essa atuação, né? Eu sei, para mim, como foi difícil. E como que é para você, assim? Como que você consegue se encaixar nesse lugar? Olha, eu acho que o maior desafio para o professor de literatura é você fazer com que um adolescente de 15, 16 anos tenha prazer em ler um livro do século XIX, como A Ilustre Casa de Ramírez, por exemplo, que é um livro que está na lista da FUVEST. A ler um Machado de Assis, a ler um Marília de Dirceu. Eu acho que esse é o maior desafio, porque dependendo do professor e de como o professor conduz essa análise, como o professor conduz essa leitura, ele pode matar ou ele pode criar, ele pode parir um leitor em potencial. Então, o limiar entre esse matar e esse parir é quase um cultivo, né? É um cultivo que é muito tênue. Ou eu mato ou eu coloco no mundo esse leitor. Ele tá brincando. Ai, meu Deus. E aí, pensando, então, ele me deu aula, né? Então, assim, a minha experiência como aluna, né, foi exatamente nesse sentido de ter essa potencialidade como leitora. Eu já amava literatura, eu já tinha uma certa... Eu já tinha escolhido que eu queria dar aula de literatura, mas aí foi ele que coroou, né? Foi no ensino médio que isso ficou mais forte para mim. Potencializou, né? Isso. E aí, essa forma que ele tinha de falar dos livros, dos personagens, ele tem uma persona ali na sala de aula que é meio polêmica, que é meio assim, tem um jeito, né? Quando fala professor Manuel na escola, já evoca essa personalidade, né? Esse personagem. Uma coisa meio sedutora. É uma coisa meio polêmica, eu acho, mesmo. Né? A persona, você fala. Você definiu bem. Né? E é um personagem mesmo. E aí, que os alunos até confundem um pouco. Total. Né? Será que é ele mesmo? Né? Será que o Emanuel na vida real é assim mesmo? Ele falaria igual o professor? Isso. Mas é também um lugar de muito afeto, né? Assim, então, os livros, eles despertam muitas coisas, né? Então, acho que é uma das aulas mais gostosas, assim, se a gente pensar na grade, né? Essa aula da criatividade, que a gente entra nesses outros universos, outras épocas, né? E mesmo os livros mais trágicos, né? Os livros que invocam no final uma tristeza, como Madame Bovary, por exemplo, você cria uma afetividade com esses livros, né? Total. Você fica marcado. Poxa, no ensino médio eu li Madame Bovary. E eu li. Né? E ela leu. Eu li Crime e Castigo no Madame Bovary. Sim. Não, o primeiro livro Estrangeiro. O primeiro livro que você deu para mim na aula foi Amor de Perdição, que é do Camilo Castelo Branco. Nossa, Amor de Perdição. Mariana. Teresa, Simão. E assim, se você pensar, é um livro difícil de fazer um adolescente querer ler, né? Pelo vocabulário. É muito melodramático. É o romantismo português do século XIX, com aquele português bem, né? Bem trágico. Que afasta o aluno, né? Mas não, eu lembro que foi assim, todo mundo, né? Acho que marcou, né? Todo mundo lembra da história, lembra das emoções ali do livro, né? E assim foi o ensino médio todo, né? Mas pensando que você falou desse recorte para o vestibular, né? Acho que é uma proposta nova sua agora de atuação também, né? Para dar cursos voltados a isso, né? Como que veio essa ideia, assim? Como que você entendeu? Nossa, eu quero fazer isso, aqui tem um lugar para mim, sabe? Não, eu dou aula de literatura há mais ou menos 15 anos, 15, 17 anos, né? E eu percebi que tanto a FUVEST quanto a Unicamp, ela tem um mecanismo de cobrança das questões que se o aluno mais perspicaz perceber com um pouquinho mais de atenção, ele percebe que isso se repete. Tem um padrão, né? Tem um padrão, né? E como professor de leitura
professor de literatura há 15 anos, obviamente eu percebi esse padrão, né? E é esse padrão que eu quero trazer, né? É essa proposta de analisar as obras, os poemas, os romances, a partir do contexto histórico, que é uma coisa que já é feita pelos professores de literatura, mas principalmente a comparação entre os livros, porque essa lista ela não é gratuita, né? Os livros eles dialogam entre si. A questão da FUVEST, ou melhor, a questão que se coloca para o aluno é se ele consegue perceber qual é o elemento que une essas 9 obras. Se ele consegue perceber isso, ele consegue, obviamente, se ele lê os livros, porque a leitura é fundamental, né? E a gente sempre ganha na releitura, a prova de literatura fica muito mais fácil, principalmente para aquele aluno que tem dificuldade. Sim. Né? Eu lembro, mesmo na minha turma, né? Todo mundo podia ir bem em literatura, a gente sabia, porque a aula era muito boa, a gente gostava de ler o livro porque sabia que tinha essa aula boa, né? Enfim, os alunos todos aderiram, né, ao projeto ali da literatura, e era assim, era uma coisa que a gente era muito treinado, então as nossas provas de literatura eram muito difíceis. Então, o Manuel tem uma fama, assim, né, de professor que faz provas difíceis, que é difícil tirar 10, não sei o quê. Eu era super nerd, então eu queria tirar 10, eu queria, né, nossa, ser a melhor aluna. Foi uma das primeiras a tirar 10, né? Ele falava, fazer uma fama na escola, né? Tinha uma coisa bem ensino médio mesmo, ensino né? médio. E aí, o que era legal é que, muitas vezes, na prova, quando chegava no vestibular, né, a gente fazia o treineiro ali no 2º ano e depois no 3º ano fazia o vestibular mesmo. Muitas questões que a gente já tinha visto em sala de aula, nas provas dele, nos simulados, eram muito semelhantes às provas do vestibular, porque ele tinha essa forma de pensar os livros que é muito semelhante à da FUVEST. Tanto que se criou, né, uma fama em todas as escolas que eu passei. Eu acerto a questão. O Emanuel acerta a questão. Eu falo, pessoal, eu não acerto as questões. Se eu as acertasse, eu jogava na Mega Sena, jogava na quina, estava milionário. É porque eu, como professor de literatura, consegui identificar esse padrão, né? Consegui identificar esse diálogo entre essas obras, e a partir disso, todas as questões eu pedia sobre como é a questão da identidade, que é uma coisa que está sempre presente. Uma coisa que a FUVEST adora, que é a questão da construção do narrador. Sim. Né, que sempre aparece na FUVEST. Né? Como é que é esse narrador? Né? Como é que é o narrador do Mayombe? Né? Que é o narrador polifônico. Como é que é o narrador do Brás Cubas? Como é que é o narrador do romanceiro da Inconfidência? Né? Que mistura ficção e história. E é o narrador lírico, né? Que está narrando poesia. Como é que é o narrador do Drummond, que está ali preso nas montanhas mineiras, né, cercado pelas montanhas, que não sabe o que há por detrás dessas montanhas. E o que há por detrás das montanhas? O mundo. E aí o poeta, à medida que você vai lendo o livro, né, o poeta vai te desalienando, vai te mostrando isso. E o que faz o aluno acertar as questões é o aluno perceber isso. Então, o mais difícil é não que as provas sejam dificílimas ou facílimas, é que o aluno ele não tem a malícia de perceber essas nuances, essas sutilezas, porque a prova da FUVEST, basicamente, ela é feita de sutilezas. A sutileza que está no fragmento, a sutileza que está no enunciado. Eu percebi isso. E como que você vai perceber isso? Obviamente, lendo o livro. Obviamente, tendo uma boa aula. Treinando os exercícios. Né? Treinando os exercícios. Eu sempre falo, a leitura dos livros, ela não é garantia, os alunos têm essa mania, né, de que se eu ler todos os livros, eu vou gabaritar para a prova de literatura. A leitura dos livros
Não é uma garantia que você vai gabaritar, mas é uma possibilidade a mais. Sim. Que aliado ao que o professor ensinou, que aliado à sua maturidade enquanto leitor, que você adquire ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro ano, com uma boa aula, com um bom professor, você consegue perceber e responder com tranquilidade. Sim. Pensando também nessa questão do seu curso agora, né, que você está lançando, como que vai ser? Os alunos vão ter aula sobre os livros? Você vai fazer essas comparações? Como que vai ser assim, a metodologia? Então, a proposta desse curso é que os alunos tenham, em 10, 12 horas, tenham contato com os 9 livros da FUVEST. E que nesses 9 livros, a partir de 2 elementos fundamentais, que é o contexto histórico e o projeto literário, ele consiga perceber esse diálogo que se dá entre as obras. Tá? Não só entre as obras, mas sobre a narrativa interna entre si. Então, esse diálogo entre as obras e essas exceções. Então, como que você tem, por exemplo, um Machado de Assis, que é um escritor que inicia o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, como é que você tem um escritor realista, por exemplo, aí eu estou citando um exemplo, que concebe um romance narrado por um defunto? Claro que isso é um exemplo clichê que todo professor de literatura usa, mas são essas nuances que o aluno precisa perceber, né? Ou melhor, precisa se apropriar desse narrador. É um narrador digressivo que quebra a narrativa que é linear com começo, meio e fim. Como que é essa quebra? Por que ela acontece e ela dialoga com que obra? Com qual finalidade? É para construir um projeto, é para discutir um projeto de identidade? Né? Porque se você for pensar, os países do século XX que discutem, principalmente os países africanos que estão na lista da Unicamp, por exemplo, ou que está na lista da FUVEST, Nós Matamos o Cão Tinhoso, trabalham com o conceito de identidade. E essa identidade é fragmentada, né, ao longo dos contos. Então, o objetivo principal do curso é dar condições e dar ferramentas para que o aluno consiga se apropriar dessa capacidade de estabelecer comparações. Né? E, claro, para ele conseguir fazer isso, é fundamental a leitura dos livros. Né? Ele tem que ler os livros. Claro, o curso vai ajudar? Vai, muito. Só vendo a aula já uma boa vai clarear. Né? Os meus alunos, eu estou explicando, fazem assim. Né? Eu não entendi o que é esse movimento. Né? Depois que eu fui entender que esse movimento entendi. Então, o curso vai dar condições, vai abrir, vai aumentar as chances. Né? Então, a proposta do curso, basicamente, é proporcionar esse amadurecimento. Através de discussões acerca dos conceitos, de identidade, de natureza, de cor local, da construção da mulher, da construção dos países que estão num processo de colonização. Então, assim, nos romances que criticam a sociedade burguesa do século XIX, como o próprio Quincas Borba, ou a tentativa de resgatar o passado de uma família decadente, que é a alegoria de Portugal, como a ilustre Casa de Ramírez. Mas para ele conseguir chegar nisso, ele precisa do professor, ele precisa da literatura portuguesa, porque ele precisa saber sobre os Lusíadas, ele precisa saber do canto 3 e 4, o canto do Velho do Restelo. Ele precisa saber de mensagem, ele precisa saber o que é o sebastianismo.
E esses conceitos o curso vai oferecer. Conceitos que, muitas vezes, na correria do cursinho, ou mesmo em sala de aula, se você observar nas escolas, a gente não tem mais a disciplina de literatura portuguesa. Na minha época, você tinha literatura brasileira e você tinha literatura portuguesa, a questão Coimbra, a conferência do Eça de Queiroz, a carta do Machado de Assis ao Primo Basílio. Você tinha literatura portuguesa. Hoje não se tem mais. Porque reduziu muito Reduziu a carga muito. horária, né? E aí a gente cai numa outra questão. A importância que a literatura africana vai ter dentro desse contexto. Né? O que a literatura africana está fazendo ali? Né? Então, a nossa proposta com esse curso é dar esse amadurecimento através desses conceitos e, principalmente, como aplicar esses conceitos, tanto ao fragmento e como identificar esses conceitos nos enunciados. Porque o aluno esperto que leu as obras e que se apropriou, ele percebe que a resposta está no enunciado, a resposta está no fragmento. E muitas vezes ele deixa passar ou perde a questão porque ele não tem consciência ou não estudou sobre isso. E aí uma coisa que eu queria saber, nesse curso vai ter um momento assim de corrigir as respostas, porque às vezes o aluno sabe, mas ele não sabe expressar aquilo que ele estudou. Então vai ter um direcionamento para a formulação de respostas. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é, e isso vai ser também um diferencial do curso, que é a preparação do material. Então o material vai ser todo preparado por mim. Eu fiz uma pesquisa nas férias sobre os materiais de outros cursinhos e fiquei meio que decepcionado sobre o quão esses materiais são fracos, né? E não abordam o que realmente interessa. É sempre o enredo, o tipo de narrador, são questões básicas. A proposta e um diferencial do curso que a gente está propondo é justamente a produção de materiais autorais, que eu tenho bastante, porque todo o meu material é autoral, tá? Desde o Marília de Disseu, chegando a Dois Irmãos, é eu mesmo que faço o material, são as minhas análises, são os meus apontamentos, e modéstia à parte, na minha faculdade de letras, era o que eu mais tinha facilidade. Era a análise dos textos literários, né? Era a análise dos livros. E a análise que a gente faz no curso de letras na faculdade, você sabe muito bem disso, os trabalhos, principalmente quando você tira 8, 9, 10, é justamente que você fez uma análise autoral bem acima da média. E respondendo a sua pergunta, o feedback que os alunos que decidirem fazer o curso vai ter um tratamento personalizado. Então, eles vão receber o material autoral e eu vou formular questões autorais que vão levar em consideração o contexto histórico, o projeto literário, o cotejo entre as obras, a redação, né? A redação em si, os conceitos, né, que cada obra traz, e aí eu vou fazer uma correção personalizada, né? Então, as questões autorais, né, eles vão receber essas questões, eu vou corrigir, vou devolver com os apontamentos. Olha, você não citou isso daqui é importante. Olha, você tinha que ter estabelecido essa relação aqui, você não estabeleceu. Olha, aqui era importante você ter citado o sebastianismo, você não citou. Olha, você está com problema de redação, né? Apesar, né, do curso não ser um curso de redação, eu vou pontuar também como é que está a construção textual. Olha, você sabe o contexto, você sabe as ideias, mas na hora de colocar no papel, o seu texto está sem coesão, está sem coerência, está confuso.
e você pode perder nota por conta disso. Então ele vai ter um direcionamento. Esse direcionamento, essa vantagem, né? É muito interessante, então, se você se interessou aí pelas informações todas do curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, se você quiser saber mais, né? Não sei em que tempo agora você está vendo esse vídeo, se esse curso não existe, vai que a pessoa está vendo daqui 10 anos, né? O vídeo, não sei, que o YouTube é meio que esse lugar. Mas dá uma conferida aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou aproveitar que você está aqui, né? E assim, eu queria saber, você como leitor, esquecendo um pouco a FUVEST, assim, qual livro que, sei lá, se você precisasse recomendar só um livro? Ai, meu Deus do céu. Que difícil. Pode ser 2. O livro da minha vida? O livro da sua vida. Pode ser 4? Pode. Ai, meu Deus. Pode ser 4, não sei qual. Le Rouge Le Noir, Uhum. do Stendhal. Fala em português, por favor. Vermelho e Negro. Uhum. Eu acho que é um... Assim, eu vou falar 4, mas sem estabelecer ordens de preferência. Vermelho e Negro. O segundo livro, eu acho que é a Odisseia, do Homero. Terceiro livro, gente, é que eu falaria do Dom Casmurro. Era meio óbvio o Dom Casmurro, né? Até que eu e a Beatriz, a gente tem uma relação bem... Esse livro, ele dialoga muito com nós dois, assim. A gente tem uma relação muito umbilical com esse livro, né? Na época, quando eu prestei vestibular, esse livro caía na FUVEST, então ele deu essa aula pra gente. Sim. E foi bem a época da minissérie na Globo, e tava tocando Elefante Gun. A música. Aí ela me deu o box da Capitu, então tem toda uma... Cadê o Bentinho? Cadê o Bentinho? E o gato dela chama Bentinho. Sumiu. Então tem toda uma relação afetiva. Mas eu tô apaixonado pela Sofia, do Quincas Borba, que eu acho que é dos romances, eu não gosto de usar esse termo maduros do Machado, eu acho que é um romance injustiçado, sabe? Eu tô apaixonado, então eu fico entre Dom Casmurro e Quincas Borba, mas eu acho que Dom Casmurro... Hoje, tem 24 horas essa resposta. Dom Casmurro, eu acho que não tem como não ser. E Crime e Castigo, né, gente? Crime e Castigo, até porque para se ler Irmãos Karamazov você tem que ter mais de 50 anos. Então Ainda não chegou. Ainda não cheguei. Então eu fico com Crime e Castigo, Dom Casmurro. Gente, como eu pude esquecer? Madame Bovary. Tá? E o Primo Basílio também, gente. É isso, 10 livros. Vamos fazer um vídeo, os 10 Perceberam que são a maioria do século XIX, né? Então século XIX é meu século, então... Sim. Né? Muito bom. E olha só, eu tive a honra de ter tido aula sobre Dom Casmurro, sobre Crime e Castigo e Madame Bovary no ensino médio. Os 3. Então... os 3 que estão na minha lista, né? Exato. Então... Madame Bovary... Né? Tudo. Difícil. E dos livros da FUVEST agora, né? Tem algum da lista atual? Nossa. Vamos mostrar. Olha, nós temos... Vamos mostrar na ordem cronológica? Vamos. Que eu acho que para o aluno é mais fácil, até para você que vai ler ou vai fazer o curso, eu acho que, didaticamente falando, a leitura em ordem cronológica, eu acho que ela funciona mais. Eu percebi isso ao longo dos anos, né? Ao longo desses 17 anos como professor de literatura. Então, nós temos primeiro Marília de Dirceu, do Arcadismo, que é um livro fofinho, né? Simplicidade, locus amoenos, aquela coisa doce, né? Pelo menos na primeira parte. Na segunda parte, ele está preso, sentindo saudade da nossa amada Marília, e Tomás Antônio de Gonzaga, e aí ele já tem características pré-românticas. Então a gente começa com ele. Depois nós temos 1890, o meu amado Quincas Borba, que eu já li, reli e reli de novo,
né? Tá bem amada essa edição. Tá bem edição. amada essa edição, li acho que 5 vezes já. Então, Quincas Borba, tá? Seguindo a ordem cronológica, de 1890. Depois um livro que eu fiquei apaixonado, é o livro que os alunos eu acho que mais rejeitam, que é A Ilustre Casa de Ramírez, né, que é um livro de 1894 e foi publicado em 1900, tá? Eu acho que os alunos rejeitam por ser português de Portugal do século XIX e também pela quantidade de páginas, né? Mas depois que eles percebem a arquitetura do livro, a relação do protagonista com Portugal, e aí quando eles começam a perceber o que o Essa queria fazer, a leitura deslancha. Precisa de um acompanhamento bacana, então, né? Então precisa de uma introdução, alguém que faça, né, esse Conduza, preâmbulo. né? Olha que legal, né? A Ilustre Casa de Ramírez. Depois nós temos aqui também, tá bastante usado, vocês podem perceber. Esse não? Não, esse é de 30, esse é romance de 30, né? Esse é depois, 35 ou 37, não lembro bem, acho que é 35. Depois nós temos 31, percebam que ele está bem usado, que é a minha obra completa do Drummond, né? Alguma poesia, onde o nosso amado Drummond vai discutir a função da palavra, a função da poesia e a função do poeta, né? Isso fica claro aqui. Esse livro aqui é o livro causador da minha queda nas aulas de EAD. Teve um vídeo dele aí viralizado. Que eu caí no chão com as pernas para cima, foi por causa deste livro. Depois Os Ratos, que é romance de 30, que é uma espécie de crime e castigo diminuto, digamos assim. Um livro maravilhoso, que se passa em Porto Alegre. O autor extremamente comunista ao extremo, atormentado pelos ratos que comem devagar a comida, e o dinheiro também vai se esvaindo devagar, e a sociedade toda é descrita, né, infestada com rato. E o rato é um animal que as pessoas, em geral, têm ojeriza, né? Não gostam de ratos, né? Então, mas é um romance delicioso. Os alunos gostam muito. Ele entrou para substituir a Angústia, que é um livro mais denso, mas é um livro que vale a pena ser lido, é curto, se lê no final de semana. O legal, assim, fazendo parênteses, é que quando eu era aluna no ensino médio, o Emanuel citou esse livro quando ele foi falar, né, desse momento, desse período literário, e a gente não tinha nenhuma edição na época. Então, a FUVEST tem esse poder, né, de trazer do livro, mercado editorial, porque agora a gente tem edições e tem essa da Todavia, que é Amor, que é o que vai acontecer na lista do ano que vem, isso, né, 2026. São oportunidades para esses livros que estão esgotados, que não têm edições legais, virem, né? E aí essa edição ficou ótima, né? Muito legal. Depois nós temos o Água Funda, tá? Que é um livro que dialoga bastante, é um livro de 1946 e que dialoga bastante com o nosso amado Guimarães Rosa, principalmente na questão da linguagem, né? Então é um livro interessante. Aqui você tem uma reflexão: por que água funda? O que é essa água funda? E é interessante, já é a FUVEST resgatando essas mulheres que não tinham voz e que agora a FUVEST quer que elas tenham. É um livro que eu considero não tão fácil, mas depois que o aluno se adapta, né, à maneira dela escrever e o que ela se propõe a retratar, vai tranquilamente. Depois, nós matamos o Cão Tinhoso, que é um romance de 1942, tá? É um romance moçambicano que ele escreveu retratando Portugal no século XX. Esse romance é interessante porque ele se liga
A Ilustre Casa de Ramírez, né? E que ligação é essa? O primeiro conto é homônimo, também se chama Nós Matamos Então o não é um romance, Contioso. é um livro de Desculpa, contos. o livro de contos. Tá, perdão. O primeiro conto também é homônimo, mas é um livro que vale a pena porque um autor que participou da Guerra Civil pelo processo de independência de Moçambique, assim como acontece também, né, a independência de Moçambique no Terra Sonâmbula. Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. Quem não ama Cecília Meirelles? Onde ela resgata algo que faz parte do imaginário brasileiro e, através de um eu lírico, mistura a relação entre ficção e história para contar a história que faz parte da vida de todos os brasileiros, que é a história da Inconfidência Mineira. E ela discute aqui a questão da identidade, Vila Rica, enfim. E se não me engano, de 2006, Milton Ratum, Dois Irmãos. É um livro, inclusive, que virou uma série, né, uma série muito boa, onde ele discute a questão do sincretismo cultural e, principalmente, o embate e a diferença entre duas culturas diferentes, né? A questão da xenofobia, a cultura libanesa com a cultura brasileira no início do século XX. Né? E de todos, qual que você gosta mais? Qual que eu gosto mais? Hoje. Tirando o Quincas Borba, porque você já aí falou. que eu já falei, eu estou completamente apaixonado pela Ilustre Casa de Ramírez. Por incrível que pareça, não, porque eu amo essa. Se eu não trabalhasse Machado de Assis no mestrado e doutorado, com certeza seria o Eça de Queiroz o meu autor escolhido. É isso, muito bem. Muito obrigada. De nada, foi um prazer estar aqui. Espero que você volte, né, para o canal em outro momento, né? Será super bem-vindo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que ele responde. Volta outro dia aqui no canal. Se tiverem sugestão também de conteúdo, o que vocês querem ver, se vocês gostam desse tipo de conteúdo que fale de vestibular, FUVEST e tal, se for uma coisa que eles querem, a gente super traz mais para cá. E é isso, muito obrigada. Tchau, e até a gente. próxima.